capacitação, né? Essa capacitação é capacitação docente para uso de metodologias ativas. Essa questão, né, da metodologia ativas, nós temos uma parceria, a Unirio, o UF, a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, temos uma parceria com o mestrado profissional de ensino e o grupo de pesquisa Gestão da Formação e Qualificação Profissional, Educação e Saúde. E a professora Gisela, antes, né, de ir para a Escola Alfredo Pinto, ela era vice-líder, né, desse grupo de pesquisa, e com isso assim nós procuramos ver a educação e a saúde num contexto atual, num contexto de comunicação, de fenômeno educativo e também um olhar para a prática pedagógica. Por isso que nós estamos assim lá no mestrado, né, professora Gisela, professora Elaine também, é um prazer, é a nossa coordenadora do nosso mestrado. E aí, essa capacitação docente, quando pensamos, o que é capacitação, né? Qual é o contexto da capacitação docente? E, com isso, nós temos que pensar assim nessa palavra capacitação, a educação permanente. Então, o ato ou efeito de capacitar-se é habilitação, é aptidão. E essa capacitação docente, quando pensamos enquanto professor, enquanto facilitador, também temos que olhar para a gestão escolar. Temos que ver também a questão da motivação desse professor. Quais são as estratégias, quais são as práticas pedagógicas, qual o conhecimento que esse professor tem desse contexto histórico, social, cultural, que nós temos né, da situação atual. E aí, por fim, vem o processo educativo. Esse professor precisa estar motivado. A gestão escolar tem que olhar tanto para o facilitador, o professor, quanto o estudante. As estratégias precisam ter comunicação clara, objetiva, precisa ter o ensino mediado pelo processo colaborativo, por momentos que tragam integração, interação com esse nosso estudante. E aí, com isso, vem a questão do conhecimento, que traz tanto para o estudante quanto para o professor. É a troca de conhecimento. E com essa troca, há necessidade de interação. E o processo educativo, ele fica muito mais atrativo, tanto para o professor quanto para o estudante, com vistas ao ensinar, aos métodos, às técnicas que possibilitam a aprendizagem desse estudante. Professora Miriam? Oi, querida. Eu vou interromper só um pouquinho. Alguns participantes pediram para se há a possibilidade de colocar a sua tela no modo apresentação, porque está tá muito pouquinho... Melhorou? Isso, agora está ótimo. Obrigada. Está ótimo. E aí, na capacitação docente, ao contexto histórico, cultural,
a questão de visão de mundo desse docente. Há uma transição de um período histórico para o outro, a reflexão e a alternativa desse professor, desse facilitador. Por quê? Porque quando nós olhamos para o contexto, muitas vezes nós temos o modo automático, ensinamento sem conexão com a prática, a impessoalidade e formas pré-estabelecidas. Quando nós nos deparamos com esses contextos na prática pedagógica, precisamos refletir o que esse facilitador quer, qual é o objetivo que ele deseja, qual é o objetivo que esse estudante precisa atender, alcançar, para se chegar ao conhecimento e ao saber. Porque quando ele conhece e ele sabe aplicar, aí sim ele tem a habilidade, ele vai conseguir ver com crítica, com reflexão, a prática do cuidado, a prática do ensinar, a prática pedagógica. E você não pode ter essa impessoalidade. Essa troca com o estudante, você cria vínculo com ele. E quando nós refletimos e quando nós nos deparamos com práticas pedagógicas libertadoras que nos trazem autonomia, a reflexão, a crítica sempre está conosco, né? Bem, o facilitador e o estudante, nós temos tipos de inteligência. Nós temos como cada estudante vai conseguir aprender. Nós temos as gerações as atuais, né? São gerações que estão lidando com tecnologias, mas mesmo com o tipo de inteligência, mesmo com as gerações, nós continuamos com a nossa singularidade. Então, o facilitador precisa conhecer a sua equipe de enfermagem, precisa conhecer a equipe de saúde, ele precisa conhecer o técnico de enfermagem, ele precisa conhecer o enfermeiro, ele precisa conhecer aquele estudante que ele está trabalhando. Por quê? Porque se nós não conhecermos, se nós não tivermos em mente que ele aprende, que cada um aprende de forma diferente, que essa geração que nós estamos vivendo é uma geração da tecnologia, do imediato, nós não vamos conseguir assim atingi-los, né? Para um conhecimento pleno, para um saber pleno. E muitos de nós somos da mesma geração, mas também muitos de nós somos de gerações que não estão habituados com as tecnologias, com técnicas e métodos inovadores. E aí, essa capacitação, essa educação permanente, ela precisa estar no objetivo desse facilitador, porque o estudante, a equipe de saúde, a equipe de enfermagem, precisa que tenhamos essa visão e precisa também que nós estejamos sintonizados com o que está acontecendo. E como atender à demanda da capacitação docente? Há um programa institucional de capacitação docente? Se não, nós temos que procurar.
Se sim, estes programas atendem aos diferentes tipos de educação, a educação formal, a informal, a não formal, o ensino tradicional, o ensino que é esse ensino que nós queremos, é o tradicional, não é? É um ensino inovador e vai também atender a pedagogia que influencia a didática de forma que potencialize a nossa prática pedagógica. Diversas abordagens do processo de ensino e de aprendizagem. Quais são as estratégias, métodos de como se aprende, novos modelos de ensino? Então, na realidade, o que nós temos que pensar? Um programa institucional de capacitação, muitas vezes, ele não vai dar conta dessa diversidade de olhar, essa necessidade, essas diferentes referências da educação, o que eu quero, como eu sou, como essa minha singularidade vai caber em cada parte dessa educação, dessa pedagogia, dessa didática, das abordagens do processo de ensino e de aprendizagem. Com isso, eu penso nas metodologias ativas. E aí, as metodologias ativas. O que é metodologia educativa? É a concepção educativa que estimula a crítica e a reflexão no processo de ensino e de aprendizagem. O educando é o personagem principal e maior responsável pelo processo de aprendizagem. E aprender de modo crítico, de modo reflexivo, de modo autônomo e participativo. Mas essa metodologia ativa, ela não surge do nada, né? Ela vem lá de Piaget, de 1920, quando ele traz aprendizagem significativa, que ele olha a criança e vê aquele indivíduo e olha aquela estrutura cognitiva. Aí, em 1930, vem a aprendizagem ativa, o método educativo, a educação integral, o movimento do escolanovismo, com a comunicação e com a realidade mútua. E aí, no Brasil, chega pela Escola Nova, chega um movimento do olhar para o outro e de ver que cada um é um indivíduo. Cada um precisa ser crítico, precisa refletir sobre o seu conhecimento, sobre o seu mundo. Este ser precisa ser autônomo e precisa ser participativo. E aí, com esse cenário, nós chegamos ao compromisso social, que muito se fala nas instituições e pouco se fala nesse compromisso social entre os seus pares, entre os professores. As instituições cumprem o seu papel. E aí, o facilitador começa a perceber qual é o seu papel frente a essa prática social. Os gestores começam a perceber que aquela escola não é mais uma escola que vai formar aqueles alunos que não tragam autonomia para eles mesmos, né? Os pares, os professores. Nós estamos aqui em uma roda de conversa entre colegas
que tem uma ação colaborativa. Os componentes curriculares precisam ser colaborativos. Nós, enquanto facilitadores dessa prática pedagógica, temos que entender a comunicação como um fator primordial, mas é uma comunicação clara com a equipe de saúde, com a equipe de enfermagem, com os estudantes, para que eles possam saber o que eles precisam alcançar. A pesquisa, no seu papel de trazer o novo, de divulgação de conhecimento, a extensão, trazendo o compromisso social desses facilitadores, desses professores, dos alunos, dos estudantes, tanto da graduação quanto da pós-graduação, o ensino médio, que temos projetos que envolvem o ensino médio. E isso tudo, esse cenário traz a criação de estratégias para implantar ou implementar iniciativa de capacitação docente, iniciativa de implantação e implementação das metodologias ativas. Bem, exemplos claros e objetivos, né? As coordenações de curso, e aí nós podemos estar trazendo a coordenação de curso lá da UF, que é a sigla MGE, né? E o Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Fluminense, sempre existiu essa parceria. Qual é o olhar que a coordenação precisa ter para os departamentos? Qual é o olhar que os departamentos precisam ter para a coordenação de curso? Porque essa coordenação de curso é que faz a gestão da formação, mas tem um entrelace com os departamentos, com a direção da escola, com os cursos de pós-graduação, os programas de pós-graduação lato e estrito sensu. Então, assim, um exemplo, né, claro e objetivo, nós tivemos lá na UF com a reformulação do projeto pedagógico do curso, no ano de 2018. Tivemos outras, mas para não trazer outros mais distantes, e aí nós trouxemos o ano de 2018. Foram realizadas oficinas no MFE para quê? Para a compreensão do PCC, do PPC, formação dos componentes curriculares com a carga horária. Discutimos como que ficaria esses componentes curriculares na matriz curricular, estratégias dos processos de ensino e de aprendizagem. E aí nós tivemos professores, e vou citar, porque ela está aqui junto conosco, né? A professora Gisela, que fez assim, estratégias de capacitação de pequenos minicursos, oficinas, palestras, para que nós pudéssemos, enquanto docente, entendermos que contexto é esse que nós estamos vivendo lá na escola, né? Lá na coordenação de curso e no departamento. Entendimento sobre os métodos ativos, implementação ou implementação da metodologia ativa. Então, na realidade, a capacitação docente ela ocorre entre os pares, ocorre quando gestores oferecem, quando iniciativas de diferentes maneiras
Outro exemplo também é a questão de fundamentos de enfermagem e administração, implementação da metodologia para os estudantes nos componentes curriculares de responsabilidade do MFS. Mas isso também não ocorre rápido, não ocorre de maneira instantânea, não. Muitas vezes nós tivemos que trazer um pouco de uma característica tradicional para a prática pedagógica, implantando e implementando aos poucos a metodologia ativa. Porque, na realidade, a metodologia ativa são várias, né? Nós temos várias estratégias. E aí, o acompanhamento das atividades docentes é importante para essa capacitação docente, a elaboração de um novo formulário para o plano de aula, atenção ao planejamento das disciplinas, aí tem um erro, faltou um S, pelos coordenadores de cada componente curricular. Entregue à coordenação de curso, um trabalho integrado com a coordenação de curso. Bem, e aí, em termos institucionais, né, nós temos o Comitê Institucional de Inovação e Assessoria Curricular, que é o PROIAC, que está vinculado à Prograde. No PROIAC, nós temos a capacitação docente na UF com diferentes oficinas sobre práticas pedagógicas. E isso desde 2012. Então, a questão da capacitação é lenta, tem que ser permanente, precisa ter um olhar para esse professor e o olhar para o estudante. A metodologia ativa, um ensino significativo. Então, nesse momento, e assim, grandemente tem tido um olhar para o professor, para o estudante, por meio de capacitação da Prograde, né, que é Pró-Reitoria de Graduação, e de outras instâncias, né? O mestrado profissional de ensino sempre presente nas discussões para que haja essa capacitação docente, capacitação de profissionais da saúde, de áreas afins, as parcerias entre as escolas, Unirio, UFRJ, UERJ, UF, a graduação, o lato sensu, estrito sensu, essas parcerias são assim de suma importância para a capacitação profissional desses facilitadores. Os grupos de pesquisas trazem a questão forte nos métodos de pesquisa, nos métodos de ensino, diferentes estratégias com reuniões, lives, né, e outras estratégias. Com tudo isso, tem o fortalecimento da capacitação docente, da prática docente, ação colaborativa entre os pares, o engajamento dos estudantes, as metodologias ativas trazem esse compromisso social com o estudante. Bem, com isso, nós temos essa capacitação docente com o intuito, né, do fortalecimento da prática docente, do fenômeno educativo, do ensinar, dos métodos, das técnicas que possibilitam a aprendizagem, o ensino mediado, e aí, com a questão do ensino remoto, né, online, mediado por tecnologia, nós temos todas essas discussões na capacitação docente, porque, na realidade, em março, procurou-se
todos os meios, né, de nos capacitarmos. Mas por quê? Nós estávamos no ensino presencial, nós estávamos olhando a capacitação de uma forma e com o isolamento social precisamos refletir por outros caminhos. Então, a metodologia ativa também não fica longe da possibilidade de ser utilizada em um ensino online, porque nós temos estratégias, temos o ensino híbrido, que é o ensino baseado, mediado, vamos dizer assim, por tecnologia, mas tem momentos síncronos, que são momentos que o professor está junto desse estudante. Tem momentos assíncronos, e aí depende da plataforma de cada universidade. Nós, na UF, estamos usando o Classroom e o Google Meet, basicamente. Tem o Moodle, mas não utilizamos tanto. Mas temos também o olhar para a dificuldade desse docente e a dificuldade desse estudante. Mas ainda, com toda essa dificuldade, nós temos ferramentas que nos possibilitam mediar esse ensino, integrar esse ensino, que não precisa de tanta tecnologia. WhatsApp, Telegram e muitas outras ferramentas, Google Forms, que muitas vezes vai mediar esse ensino remoto, esse ensino online, mas com a integração. E as ferramentas de tecnologia, de informação e comunicação não devem tirar a comunicação, a colaboração, o ensino colaborativo com criticidade, com criatividade, e isso tudo é um espaço para troca de conhecimento. Então, muito obrigada, professora Priscila, e retorno a palavra para você, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Miriam. Queria agradecer muito por essa contribuição, né, que você está nesses anos todos na capacitação dos docentes lá na Universidade Federal Fluminense, né, e dizer que a professora Miriam, na época que eu era docente da UF, ela era chefe de departamento e foi uma das pessoas que me deu muito apoio nesse desafio aí. Então, vamos lá, eu vou entrar agora com a minha apresentação. Prazer estar falando contigo. Sou eu, Gisela, Miriam. Ah, Gisela! A voz está parecida com a da Priscila, mas trabalhamos muito, né, professora Gisela? Pois é. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, Gisela, está visível. Só depois colocar no modo apresentação. Espera aí, rapidinho, que deu uma falha aqui. Bom, então eu vou falar mais sobre aprendizagem baseada em problemas, e eu coloquei aqui metodologia de resolução de situação-problema, que é uma metodologia que a professora Vilma de Carvalho, de enfermagem, né? Eu venho estudando desde a época do meu doutorado, ela trabalha. Não coloquei isso na propaganda, assim, coloquei com uma caixinha de surpresa, né, para quem não conhece. Mas eu venho trabalhando com o PBL, que é a sigla Problem Based on Learning, né,
que não é uma metodologia nova, ela é uma metodologia que ela surgiu em 1960 na Universidade McMaster, no Canadá, e começou na faculdade de medicina e até mesmo a faculdade de enfermagem, ela implementou esse método no seu currículo, né? E eu vou fazer algumas considerações para uma primeira experiência. Penso que eu preparei essa apresentação para aquele professor que nunca organizou uma disciplina, porque uma coisa é você aplicar metodologia ativa em uma aula, né? A gente já tem essas dificuldades, principalmente para uma turma para aquele aluno que está acostumado no modelo de ensino tradicional, né? Agora, quando você organiza a disciplina, aí é que fica um pouco mais complexo, né? E vou falar da minha experiência no modelo de ensino presencial e fazer algumas considerações para esse momento que a gente está vivenciando no ensino remoto emergencial. Bom, para quem está aí, né, e foi meu aluno, sabe que eu trabalho muito com imagens. Eu adoro trabalhar com imagens. Todas as vezes, quando eu começava as discussões em sala de aula, eu colocava algumas imagens para trabalhar o pensamento do aluno com o conteúdo proposto, né? Era uma das minhas dinâmicas que eu mais gostava, eu coloquei aqui. E aí, quando eu fui buscar uma das minhas imagens que eu tinha nas minhas apresentações, eu me deparei, eu achei essa daqui que eu acho que é como a gente se encontra hoje em dia, né? A gente está tentando entender o todo e as partes e ver qual a melhor peça que vai se encaixar nesse momento e para a gente visualizar tudo e conseguir entender, né? É claro que quando a gente trabalha com imagens, cada um pensa de uma forma, cada um enxerga de uma forma, geralmente a gente vem na nossa cabeça que a situação que a gente está vivenciando no momento, né? Então, geralmente, essas imagens eu jogava para os alunos e cada um tinha uma interpretação diferente e a gente sempre iniciava a discussão a partir disso, né? E a gente está tentando se reinventar, está tentando pensar fora da caixa, ou então está tentando fugir, né? Estamos tentando arrumar uma saída e ir para um lugar aí desconhecido que até então muitos, né, não estavam acostumados, e aí vem esse discurso todo do uso das tecnologias e usar as metodologias ativas. Então, são muitas informações para a gente tentar absorver, compreender e saber a melhor forma de aplicar na disciplina. Então, quando a gente fala, por exemplo, entrou nessa época agora de discussão de ensino remoto emergencial, tem aí uma ampla discussão da introdução das tecnologias de informação e comunicação em sala de aula, só que, como a professora Miriam, ela deu toda essa introdução na capacitação e falou de aprendizagem significativa, é necessário uma atenção à efetividade da aprendizagem, né? Então, eu acho que as tecnologias, elas vieram para ficar, mas também a gente vai ter que saber como utilizar elas para promover esse engajamento dos alunos. Tem muita gente falando atualmente de metodologia ativa, eu tenho observado muito alguns webinários, até pesquisado em canais de YouTube, atrelando as metodologias ativas às tecnologias. As tecnologias, elas são fundamentais, elas são importantes, mas o que vai garantir que você está fazendo realmente metodologia ativa é quando você coloca o estudante como protagonista nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, ele é o personagem central, né, desse processo de ensino, né? E aí a gente questiona quais são os alunos que desejamos formar, que são aqueles alunos que saibam resolver problemas. E aí, no caso, fazendo um link com a enfermagem, aquele aluno que vá no momento prestar assistência, né, consiga enxergar o paciente como um todo e tomar decisões. Eu uso muito um trecho de Carvalho, que no caso do plano do ensino de enfermagem, né, é importante esses estudantes que possam compreender a totalidade da prática da enfermagem através de experiências de aprendizagem e de novas metodologias
de resolver situações problema, né? Então, desenvolver a autonomia do estudante, ela é fundamental, não é fácil, é um desafio, principalmente no caso das metodologias ativas, em que quando eu comecei a trabalhar, ela recebia muitas críticas, porque diziam que o professor não queria dar aula, e pelo contrário, a gente trabalha muito, né, tem todo um planejamento por trás para que esse aluno ele consiga desenvolver a habilidade de identificar, de escrever e solucionar os problemas da prática assistencial, e trabalhar essa capacidade de tomada de decisão a partir da mobilização dos saberes dele, né? Então, é necessário identificar as dificuldades dos estudantes nas situações problema, as condições específicas dos clientes e os aspectos distintivos que possam diferenciar uma dada situação problema de uma outra qualquer, e como elas se manifestam na prática assistencial de enfermagem. Então, como eu sempre fui professora de fundamentos de enfermagem, né, semiotécnica de enfermagem, é importante, a gente sempre ensinava o contexto, né, não só apenas a aprendizagem a partir daquela técnica, mas o porquê que, por exemplo, o banho no leito, na situação A é diferente da situação B, e respeitando todos os princípios. Então, essa discussão toda, ela começou, né, na verdade, a ser discutida na época, né, em sala de aula, para trazer essa metodologia para a disciplina. E eu coloquei aqui as diversas metodologias ativas que nós possuímos, né, atualmente. Tem vários, eu acho que o que mais surge aí é a metodologia ativa. O PBL é uma aprendizagem baseada em problemas, é uma das mais antigas, né, mas a gente tem aí já a evolução do PBL para uma aprendizagem baseada em problemas e projetos, a gente tem uma aprendizagem baseada em times, aprendizagem por pares, a metodologia da problematização, a sala de aula invertida, a metodologia de resolução de situação-problema, que é essa da professora Vilma de Carvalho, de 1982, o design thinking, a gamificação, simulação realística e storytelling. Eu tenho certeza que tem muitos professores que já utilizam metodologia ativa. É claro que são metodologias que elas trazem um passo a passo, né, mais sistemático de como você trabalhar, mas dependendo da criatividade do professor, ele consegue trabalhar a metodologia ativa, né? O storytelling, que está aqui, por exemplo, é você contar histórias, criar histórias. Então, muitas vezes a gente faz isso em sala de aula, mas acontece que acaba surgindo, né? Tem o marketing aí também, né, dentro dessa área de educação, e aqui no webinar eu procurei escolher algumas para a gente trabalhar. Então, no caso da aprendizagem baseada em problemas, né, como é que ela é feita? Ela é feita nessas 7 etapas, que vocês podem identificar. Então, você elabora uma situação-problema, você identifica o problema com os alunos, né, para eles esclarecerem, identificar os termos desconhecidos daquela situação, e você vai trabalhar com o conhecimento pré-existente do aluno. Então, tem muito professor que, na época, tinha uma crítica, né, mas o aluno não sabe nada, né, ele não vai conseguir discutir. Mas, muito pelo contrário, o aluno, ele traz, todo aluno tem sua história, né, às vezes uma experiência que ele teve, ele não vai, se você vai trabalhar alguma técnica específica, ele não vai saber a técnica, mas às vezes ele já se aproximou de alguma situação e que ele vivenciou aquilo. Então, quando você separa os alunos em pequenos grupos, porque quando a gente trabalha com o PBL, a gente trabalha com grupos pequenos de alunos, mais ou menos assim, de 6, 8, no máximo 12 alunos, é ideal essa interação aluno-aluno, é fundamental. Então, assim, também trago aqui essa aplicabilidade do PBL numa disciplina de uma universidade pública que não tinha um currículo de PBL, porque é diferente. Então, quando você já tem na matriz curricular digamos assim, toda uma estrutura para trabalhar com isso, né, e você tem pequenos grupos com professores tutores, você trabalha numa linha, né, digamos assim. Então, nós tivemos que adaptar ela toda para trabalhar na disciplina.
A partir dessa interação do aluno aqui no item 3, a gente trabalha com hipóteses, né, possíveis hipóteses para a solução, e aí ele discute esses problemas de aprendizagem, e até o número 4, né, a gente procura elaborar questões de aprendizagem. Não está aqui na imagem, mas eu estou adicionando isso aqui. Por quê? Porque essas questões de aprendizagem, elas vão fazer com que esse aluno ele busque referências e pesquise. Então, a gente quer aquele aluno ativo, a gente quer aquele aluno que pesquise e volte com feedback para a sala de aula. Então, o item 5, ele tem um estudo individual dos temas envolvidos no problema, e algumas pessoas, alguns artigos, né, alguns livros falam estudo individual, outros já trazem já uma experiência também estudo em grupos, né, que a partir dessas questões de aprendizagem. E quando a gente elabora essas questões de aprendizagem em sala de aula com o aluno, é importante que não sejam muitas, né, no máximo 3 aí, bem amplo, porque senão o aluno ele não dá conta. Tá? E, num segundo momento, ele retorna para a sala de aula para a gente reavaliar a aplicação desse novo conhecimento dele e discutir a avaliação da aprendizagem, né? E a gente vai ver o que eles trouxeram e a gente vai fazer uma complementação teórica para isso. Então, por que nós resolvemos, né, e como mudamos a disciplina na época? Isso foi em 2016, na disciplina de Fundamentos de Enfermagem. Por conta das dificuldades, observamos dificuldades iniciais de compreensão do aluno das técnicas de enfermagem no contexto da situação do cliente hospitalizado, principalmente durante o ensino prático, né, no hospital, e também a extensa carga horária de conteúdo teórico que era dada antes do ensino prático, né, ainda nos moldes tradicionais de ensino, que também dificultava mais a aprendizagem para o aluno para a implementação dos cuidados de enfermagem no ambiente hospitalar, né. E como é que mudamos? E aí vem primeiro, capacitar os professores, né, que a professora Miriam, ela deu, assim, falou de uma forma mais geral. E como é que foi feito isso dentro da disciplina, né? No caso da disciplina, que tinha a proposta, né, do trabalho de cuidados básicos de enfermagem, ensino de cuidados básicos de enfermagem ao cliente adulto e idoso hospitalizado. E então, essa oficina, ela se deu em vários momentos. Só que, como vocês viram no passo a passo do PBL, você tem o momento de entrega da situação problema, você tem o momento de pausa, né, entre aspas, assim, que o aluno ele tem que pesquisar, e esse momento que ele retorna. Então, a gente não tinha, por exemplo, como fazer isso por aula. A gente não tinha toda essa carga horária para fazer dessa forma. Então, qual foi a nossa iniciativa? Integrar os conteúdos, né? Nós escolhemos, selecionamos vários conteúdos e estruturamos as situações de problema. E alguns conteúdos que eram mais complexos, mais teóricos, a gente ainda deixou na disciplina como aula, a gente chamou de aula palestra, isso foi um termo nosso, viu, gente? Isso não tem lugar nenhum. Como uma aula expositiva, até mesmo porque o aluno, naquela época, ele sentia falta disso, né? E outras estratégias de ensino que ficava conforme a necessidade do professor, poderia trabalhar com vídeos ou artigos, enfim, para avaliação e aplicabilidade em sala de aula. Então, para vocês terem uma ideia, em um semestre nós trabalhamos 3 situações de problema. E você pensa assim, parece que é pouco, né, mas é muito interessante. Então, como era uma disciplina que a gente tinha 6, 7 professores, então, cada situação ficava com 2 professores, às vezes até 3 professores em sala de aula, porque a gente era uma forma também da gente treinar juntos na época, né? Então, por exemplo, ao invés do aluno ter aula de administração de medicamento, depois aula sobre higiene corporal, depois aula sobre prevenção e integridade da pele, a gente colocava uma situação de um paciente acamado que precisava de todos esses procedimentos, né? Então, como é que era esse passo a passo? Então, na primeira aula, a gente entregava a situação-problema, identificava os problemas e elaborava as questões de aprendizagem. A disciplina, ela tinha o treinamento no laboratório, né? Então, esse aluno, ele tinha esse tempo para pesquisar, né? Cada situação, ela tinha esses 3 passos, 3 aulas, no mínimo
3, no caso da nossa disciplina lá, na época, mas também, dependendo da quantidade de conteúdos, poderia ampliar, aí a gente avaliava sempre a cada semestre. E aí o aluno ia para o laboratório já pesquisando sobre aquela técnica, sobre o assunto, a partir do contexto situacional, e por último, na terceira aula, ele tinha que entregar a apresentação dos resultados de pesquisa dele e a gente discutia todo esse conteúdo, né? Foi necessário também a gente arrumar, né, e pensar na construção dessas situações problema. Então, assim, tudo que deveria constar, né, e aí cada professor iria ver o que queria explorar mais ou menos. E, por exemplo, o registro de enfermagem, a gente optou por trabalhar em todas as situações, para o aluno ele treinar em todas as aulas, e não apenas ter uma aula de registro de enfermagem, por exemplo, como acontecia, né? Essa avaliação, tanto formativa quanto somativa, né? A gente avaliava os alunos, tanto a participação e interesse deles em sala de aula, os relatórios que eles entregavam com a busca, né, das questões de aprendizagem. A gente tinha ainda avaliação prática no hospital universitário, e a avaliação teórica, né, a gente colocava numa situação problema para a gente manter esse tipo de raciocínio, né, com os alunos. A avaliação ela é mais polêmica, tem algumas universidades que elas tentam, retiram a avaliação, trabalham às vezes no modelo de portfólio, então isso assim vai variar muito do tipo de disciplina, de como o professor trabalha, também da proposta, do projeto político, pedagógico de curso da instituição. No início, a gente ainda observava muita insegurança do aluno, ainda adaptado ao modelo de ensino tradicional, porque ele vê que ele é responsável por aquela busca também, né? Mas é necessário também esse feedback do professor, eu sempre falo isso. É importante oferecer outras estratégias de ensino complementares à situação problemas, então a gente tem os vídeos, alguns professores trabalhavam com jogos, a leitura de artigos, né? E a adaptação ao método também varia conforme o perfil individual do aluno e da turma. Então, quando eu comecei, principalmente na pós-graduação, eu já tive todas as experiências possíveis com metodologias ativas de chegar e o aluno não trazer o material, e aí você tem que voltar para aquela aula expositiva, não dá certo, e depois você tenta. Então, assim, difícil, é um trabalho de formiga, é passo a passo mesmo, né? E para vocês terem uma ideia, a gente começou em 2016, eu acho que lá para a quarta turma, por aí, que eu consegui ver mais os alunos adaptados ao método. Então, demora um pouco, né? E a metodologia de resolução de situação-problema, da professora Vilma de Carvalho, ela fala sobre essa metodologia desde a implementação do currículo Novas Metodologias da Escola de Enfermagem da Neri, e nesse livro sobre a Lex Art e a arte da enfermagem, ela traça, né, ela fala sobre a estratégia de ensino para você implementar essa metodologia, né, essa estratégia pedagógica, né, começa lá no currículo Novas Metodologias da EAN, da UFRJ, e depois ela começa a falar da estratégia no livro Lex Art. Então, desde a década de 80, falando sobre a formação do enfermeiro generalista, ela fala da importância de novas, né, estratégias de mudanças educacionais inovadoras, e que essas inovações pedagógicas e educacionais de aprender fazendo, de cuidar avaliando, de resolver investigando, elas são fundamentais. Então, esse aqui é o passo a passo da metodologia de resolução de situação-problema. Então, a gente começa com a abordagem inicial, a situação, depois o levantamento da coleta de dados, o diagnóstico da situação de saúde, o planejamento das intervenções, a execução das intervenções, né, a avaliação da ajuda prestada e a estratégia pedagógica seguindo, né, tentando enquadrar esse passo a passo da metodologia em sala de aula. Então, essa narração inicial, ela
que você pode trabalhar em sala de aula, ela vai trabalhar essa abordagem inicial da situação problema, né, enquadramento diagnóstico, o levantamento de dados pode ser trabalhado nas questões, que aí a professora Vilma chama de questões pedagógicas, e o diagnóstico, o planejamento, execução e avaliação de tudo através da narração final. Então, eu gosto muito dessa metodologia, porque é uma metodologia ela é mais aberta, né? E vocês, na verdade, eu venho trabalhando com ela também nas pesquisas, nas orientações das dissertações do mestrado profissional, e para quem quiser também pode baixar em PDF o trabalho da Maralina Muniz, junto comigo, é só colocar no Google Muniz e Quelucci, situações de problemas de clientes com feridas neoplásicas, que aí a gente mostra toda essa metodologia da professora Vilma, né, e que corresponde, assim, praticamente com as etapas do processo de enfermagem. Então, eu penso que é bem interessante para a gente trabalhar, tanto em pesquisa quanto também em sala de aula. Tá? Então, no caso da dissertação, eu voltei, depois de alguns anos trabalhando com metodologias ativas, eu trabalhei mais voltado para a construção de um roteiro, né, para elaborar a situação-problema, porque eu percebia que os professores também tinham dificuldade. Então, no trabalho da Maralina, vocês conseguem encontrar, vocês têm acesso a esse roteiro, que apesar de estar para enfermagem, serve para qualquer área da saúde, né? E as orientações para cada item elaborado no roteiro. E aqui para mostrar para vocês também, faz parte dessa pesquisa que nós fizemos, né, que quando você trabalha com situação-problema, olha quantos aspectos você pode trabalhar com o aluno, né, porque às vezes o aluno ele não enxerga, né, tudo aquilo que você está trabalhando, ele está acostumado com aquela aula, né, com aquele material no slide. Então, é só uma demonstração de quanto a discussão ela rende, né? Trouxe aqui a taxonomia da implementação, né, do modelo PBL. Esse modelo que eu apresentei para vocês ainda está no nível individual, ou seja, de uma proposta de disciplina. É claro que você pode ir avançando para um nível maior, que é o nível de sistema, e aí você já tem um grupo, né, de disciplinas já articuladas, e no nível de maior complexidade, um nível institucional, que já parte para uma mudança curricular, que é o caso da aprendizagem baseada em problemas e projetos. E aí vem, né, eu fiquei pensando como é que eu faria no ensino remoto. E quando eu coloco eu falo eu mesma, a professora Gisela, porque eu vejo muita gente aplicando, dizendo, né, que está aplicando, utilizando várias ferramentas e tudo mais, está fazendo metodologias ativas. Então, será que está fazendo mesmo, né? Eu acho que está muito cedo ainda. Eu acho que a gente tem ferramentas para promover a interação, né, que é importante, sim, mas eu preciso que aquele aluno ele apareça, por isso que aquele aluno, ele discuta comigo, mesmo que seja online, para eu dizer que eu estou fazendo uma metodologia ativa online também, né, e que ele traga até novas propostas. Então, eu coloquei assim, primeiro, é necessário uma aula introdutória, inaugural, virtual, expositiva e um material explicativo para você explicar para os alunos e detalhar toda a metodologia. Não adianta só você falar apenas, né, no Google Meet, no modelo de ensino síncrono, que eles ainda terão dúvidas, né? Então, é importante esse material detalhado, explicando como é que vai ser a dinâmica da disciplina, porque senão eles ficam perdidos, aquele aluno que não está acostumado. Essas situações, problemas, elas devem ser enviadas antes do encontro com o professor online, ou via WhatsApp, ou através de um ambiente virtual de aprendizagem, como Google Classroom, e-mail, enfim, né? E eu ainda complementaria com outras estratégias, né? Enviaria um artigo, assim, nesse momento, para o aluno ele ter uma melhor base para discussão. Porque se a gente observar essa dificuldade em sala de aula presencial, acho que online, para quem não está acostumado, vai ter uma dificuldade maior, né? O primeiro encontro online, ele já tem que vir com esse debate
né? E para você, nesse encontro online, debater com os alunos e tentar construir, ou seja, o que eles vão pesquisar, o que a gente pode questionar a partir dessa situação, né? Um estudo individual ou em grupo dos alunos, e aí você pode utilizar, eles podem utilizar o Google Classroom para eles falarem entre si, enfim, né? E aí a gente vai abordar mais essas tecnologias no nosso próximo encontro, no dia 28. E do segundo encontro online para debate dos resultados da pesquisa com o professor e, se necessário, a complementação teórica. Então, eu acho que já é, assim, talvez, né, não sei, um caminho para a gente seguir, porque não tem como você transpor todo aquele conteúdo teórico que você dava presencialmente para o modelo de ensino remoto, e talvez as situações, problemas já sejam uma saída aí para você ficar 1 hora e meia com um aluno, né, no ensino síncrono. Eu nunca fui uma pessoa, para finalizar, nunca fui uma professora radical em relação às metodologias ativas. Eu nunca questionei as aulas tradicionais, as aulas expositivas. Às vezes eu acho que é necessário, assim como eu estou fazendo agora. Eu sempre fiz oficinas de metodologias ativas de forma ativa, mas tem momentos que você tem que recuar um pouquinho, você tem que mostrar e passo a passo, porque o aluno, ele tem dificuldade, né? Então, eu penso que é necessário esse equilíbrio entre o fazer, o saber, o conviver e o ser. Então, é isso. Quero agradecer a todos. Esse é o meu e-mail para quem quiser depois entrar em contato, e agradecer o apoio dos programas de pós-graduação, tanto da Unirio quanto da UF. Obrigada. Bom, agradeço a professora Gisela, e nesse momento, então, passo a palavra para a nossa terceira palestrante de hoje, para, nesse momento, expor, né, o último momento de hoje do nosso encontro. A professora Elaine, da UF, já está com o microfone aberto? Olá, boa tarde, professora Elaine. Olá, boa tarde. Prazer. Passo, então, a palavra a você para a gente não perder nosso tempo, né? Que a gente quer também dar o momento de fala para os nossos participantes, para a resposta dos questionamentos. Obrigada. Tá ótimo. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer à Unirio. É sempre um prazer voltar à Unirio, onde eu fiz a minha residência, meu mestrado. Então, obrigada. A Gisela, principalmente, também por esse convite. Dizer que vocês ganharam uma super profissional, e nós da UF, a gente não perdeu, porque a gente ainda consegue agarrar ela um pouco. Então, é sempre um prazer trabalhar com Gisela. A professora Miriam também, que está com a gente no mestrado. Então, assim, é uma mesa muito feliz, eu me sinto muita vontade, e eu me dou a licença poética de ser da área de saúde mental e não ser organizada como as duas, onde elas fizeram a apresentação em slide, e vou mais trocar com vocês com as minhas anotações e tentar ser mais sucinta já no que elas falaram. Bem, a minha experiência, primeiro a contextualização. Em 2006, eu fiz uma especialização de ativadores do processo de mudança dos profissionais de saúde para quem trabalhava na área de ensino. E eu fiz essa especialização, e quem foi a minha tutora foi a professora Cláudia Mara, que mais à frente vocês vão entender esse reencontro. E daí, então, começou o meu estudo em relação às metodologias ativas, porque era como esse curso, essa especialização assim trabalhava. E aí, então, eu fiz isso em 2006, 2007. Em 2010, eu entro para a UF. E aí eu entro para a UF e, então, reencontro a professora Cláudia Mara, que era a professora titular da minha área de saúde mental. E aí ela fez a proposta, a provocação, de que eu ficasse em 2010, então, pensando de como é que a gente poderia transformar a saúde mental, a área da saúde mental, o ensino, em metodologia ativa. Então, em 2010, eu fiquei, então, trabalhando, principalmente eu e ela, a professora Cláudia Mara, que a gente já tinha essa experiência com metodologia ativa. E aí, em 2011 para 2012, a gente
começa, então, no segundo semestre de 2011, a gente começa a metodologia ativa na disciplina, na área de saúde mental, nas disciplinas teóricas, práticas de saúde mental. E Gisela falou uma coisa interessante, porque a gente ficou quase um ano na área, capacitando as outras professoras, nós somos 5 da área de saúde mental, então ficamos capacitando, era uma coisa interna, né, da área, e nós ficamos criando as situações problema, porque as pessoas pensam que é tudo muito fácil de fazer, mas isso foi algo que demorou quase um ano para a gente poder sentar. Qual foi a nossa metodologia? Pegamos a ementa das disciplinas que a gente dava aula, né? As competências necessárias para o aluno, quando ele terminasse a disciplina, o que era necessário. E aí, então, quais eram os conteúdos trabalhados na metodologia tradicional e como é que a gente poderia trabalhar isso em 30 horas teóricas, porque a disciplina de saúde mental, tanto 1 quanto 2, a gente só tem 30 horas teórica, as outras 30 horas são horas práticas. Então, o que a gente fez? Assim como Gisela, nós começamos com... A gente viu que só caberia, dentro da metodologia, 3 situações problemas. E precisávamos, então, colocar todo esse conteúdo, essas competências, dentro de 3 situações problema. Então, a gente ia para o quadro, a gente colocava tudo e a gente ficava tentando imaginar como criar a situação problema que desse esse arcabouço para o aluno, para que ele pudesse, então, estudar e ter essas competências. Bem, então, assim a gente fez. Começamos, então, no segundo semestre de 2011, e também a professora Cláudia Mara, à época, ela era coordenadora do mestrado de ensino, e ela fez uma provocação, falou assim, já que você está na graduação fazendo isso, vamos, então, começar o nosso mestrado dessa forma. Convidou a professora Gisela, então eu e Gisela, a gente já começou um ensaio no próprio mestrado, em 2011 para 2012, também trabalhando com metodologia ativa. Bem, para começar, Gisela já comentou um pouco sobre isso, a gente teve, assim, dificuldade. Na verdade, foram algumas dificuldades. Primeiro, dificuldades gerenciais. Nós somos 5 professoras da área de saúde mental, então a gente tem uma disciplina, por exemplo, no 6º período, e aí a gente tinha uma sala, e a gente fazia uma escala em relação a essa disciplina. Quando a gente passou para a metodologia ativa, a gente, então, precisava de 5 salas, porque a gente dividia, nós temos em torno, em média, de 40 alunos, né, por disciplina, e a gente dividiu, então, em 5 grupos. Então, cada professor ficava, então, como um tutor, como um facilitador dessa turma. E aí precisávamos de 5 salas. Essa foi uma questão muito importante, porque a nossa escola é uma escola pequena, e aí onde é que a gente vai dar essa aula? A questão da capacitação docente foi também algo importante para a gente, só que como era só da área de saúde mental, então a gente ficou um ano capacitando, né, as outras professoras, mas essa questão gerencial de infraestrutura. Outra questão também que Gisela trouxe, Miriam também, foi a questão das críticas dos alunos, porque dos alunos e também de algumas pessoas que não têm conhecimento, porque pensam que a gente está enrolando, que a gente não está dando aula e não entende todo o trabalho que a gente teve de um ano tentando construir essas situações de problema, de modo que tivessem ali todos os conteúdos e as competências necessárias para os alunos. Mas mesmo assim, mesmo com essas dificuldades, a gente foi lá, a gente foi na coordenação de curso, a gente tentava explicar para a coordenação de curso não entendia como é que ia dividir em 5 turmas, 5 horários para os 5 professores, como isso era possível, mas a gente, inclusive, tivemos uma reunião anteontem, agora a coordenação de curso sabe exatamente como a gente faz, e nada, né, como um tempo para resolver essas questões. Bem, e aí como é que a gente fez, né? Como é que a gente inicialmente começou a trabalhar? A gente tinha essas 3 situações de problema, porque era o que era possível pela nossa carga horária. A gente, na primeira aula, a gente fazia uma espécie de aula inaugural, de apresentação, para explicar para o aluno o que é isso, que metodologia era essa. Porque imagina, o aluno vem do ensino médio,
na grande maioria das vezes, no método tradicional. E aí, na nossa própria universidade também, ele também vem com esse caminho tradicional. E aí chegam as professoras de saúde mental, que já é uma área diferenciada, pensando em fazer algo diferente. Então, era um impacto, né, grande para esse aluno. Então, a gente, nesse primeiro momento, a gente tentava sensibilizá-los, explicar por que a gente estava mudando, enfim. E, então, esse era o nosso primeiro dia de aula. No segundo dia de aula, a gente já apresentava a primeira situação-problema. Nessa situação-problema, então, como Gisela já colocou, não preciso me alongar, o aluno ele identificava, né, os problemas, as hipóteses ali e elaborava a questão de aprendizagem. Como cada tutor ficava em torno de 10 a 15 alunos, a gente dividia, né, esse grupo, né, essa turma, em torno de 2, 3 alunos, para que eles fizessem isso em dupla e trio, como Gisela falou, para que não tivessem muitas questões de aprendizagem. E a gente tinha uma cola já entre a gente de quais eram as necessidades e quais eram as competências que precisavam ser trabalhadas. Então, após a identificação das necessidades, né, dos problemas ali dos alunos, eles, então, em dupla, em trio, eles diziam qual era a questão de aprendizagem que eles queriam trabalhar, e aí, quando a necessidade era alcançada, o outro grupo, então, teria que fazer uma outra questão para poder abarcar o outro conteúdo, a outra competência necessária que a gente precisava trabalhar com a situação problema. Aí, então, ele ia, na segunda aula, ele não tinha o contato presencial com a gente. O aluno ele era liberado para que ele pudesse fazer o estudo dele, a pesquisa dele em casa. A gente já se colocava à disposição por WhatsApp, por e-mail, para uma tutoria, para uma ajuda na pesquisa. E aí, então, ele tinha esse intervalo, né, de não ter essa questão presencial. E na outra semana, ele voltava, então, e eles apresentavam uma pesquisa para a gente. Eles apresentavam a pesquisa para a gente, e aí era metade da aula, a aula era de 2 até as 5, de 2 até as 3h30, eles apresentavam para cada tutor, eram 5 turmas, né, concomitantes, a gente fazia uma síntese, e aí a gente juntava toda a turma, as 5 professoras, todos os alunos, para que cada um tivesse um relator e então apresentassem a questão de aprendizagem com a solução, com a hipótese, com a possível, né, solução, digamos assim, a proposta daqueles alunos. Essa foi uma outra questão também, que sala é essa que a gente ia juntar todo mundo, qual seria a melhor forma. E aí, com isso, a gente percebeu, acho que Gisela trouxe um pouco disso, que a gente não pode ter também tanta inflexibilidade. A gente precisa encontrar um meio termo disso. Assim, não temos uma sala tão grande, não temos tantas salas, né, para os 5 professores de saúde mental. Eu, concomitante a isso, assim, nessas questões, essas dificuldades que foram aparecendo, eu fui fazer pós-doutorado em Portugal e percebi que lá eles já trabalhavam dessa forma, e eles trabalhavam iniciando a situação-problema com o que Gisela trouxe, uma espécie de uma aula teórica, porque os alunos reclamavam muito quando a gente entrava direto na situação-problema. Eles queriam, por exemplo, na Saúde Mental 2, que a gente falasse sobre psicofarmacologia, que falassem sobre algumas questões mais específicas. Então, a gente resolveu fazer uma readaptação. Então, agora, a gente trabalha inicialmente, antes de começar com a situação problema, a gente tem 3 aulas teóricas, 2, 3 aulas teóricas, onde a gente aborda questões importantes, né, para que a própria avaliação dos alunos, para que eles tenham, digamos, essa base teórica, entendendo que a gente precisa, né, ouvir esse aluno, não dá para a gente mudar de uma hora para outra, a gente pensa que daqui a pouco já vai ser possível não precisar mais essa aula, digamos, inaugural, teórica, mas, enfim, foi um outro rearranjo que a gente fez. Em relação à questão da individualização que a professora Miriam trouxe, nós acordamos na área de saúde mental que nós iríamos trabalhar assim, mas entendendo que cada professor tem a sua individualidade. Então, eu trabalho de uma forma, a professora Cláudia Amaral
outra professora Andrea, outra Marcela, outra Anícia, outra, em metodologias ativas, mas cada um com situação, problema, mas cada um utilizando as estratégias, as adaptações que fossem necessárias. Eu, por exemplo, trabalho muito focada com a questão do processo de enfermagem, até porque os passos, né, da metodologia, ela cabe perfeitamente no processo de enfermagem. Então, eu venho com o meu grupo de tutoria tentando pedir para os alunos que a coleta de dados deles, que seria o primeiro passo do processo de enfermagem, seja a própria situação problema, onde ele identifique os problemas, e a gente vem trabalhando com a questão do diagnóstico, interpretação dos dados, o planejamento, e claro que aí, na questão da implementação, né, e da avaliação, a gente pede para uma avaliação. Assim, no caso, eu peço para os alunos, olha, você vai pensar nessa questão de aprendizagem, mas já se imagina você como enfermeiro. Você como enfermeiro, você vai fazer a sua pesquisa, você vai buscar na teoria, mas que isso seja algo realmente aplicável enquanto você como enfermeiro. Como você vai solucionar esse problema na prática? Imagina você lá na prática como enfermeiro, seja na atenção básica, seja no hospital psiquiátrico, para que ele já pudesse fazer esse link com todo o processo de enfermagem e quando ele fosse, que é o segundo momento da disciplina, para a parte prática, ele já tentasse implementar da melhor forma possível. Quanto à questão do trabalho remoto, nós de saúde mental, a gente já começou a pensar em algumas estratégias em relação a isso, só que, assim, para a gente vai ser algo mais tranquilo, porque como a gente já vem trabalhando com essas questões remotas, digamos assim, com os alunos, então a gente não está vendo muita dificuldade. No mestrado, porém, tivemos uma reunião semana passada, a gente pensa em trabalhar com projetos onde se entende que onde precisa se entender, onde não se entende, precisa se entender, e eu venho falando muito isso por ser da área de saúde mental, é que essa coisa que Gisela falou, que o aluno precisa realmente participar, que ele precisa aparecer, ele precisa. Só que com esse mundo, né, remoto, com essa questão que a gente vem vivendo, vários estudos e várias questões, eu trabalho muito junto com os alunos, com a questão da própria saúde mental dele. Na reitoria, a gente vem recebendo já algumas indicações em relação a isso, é a dificuldade da autoimagem. Eu aqui estou me vendo, eu estou falando para mim mesma, eu estou mostrando para vocês, aqui estou na frente da minha casa, não tenho problema em relação a isso, mas muitos alunos têm problema de aparecer, de compartilhar o seu lar, de lidar com a sua autoimagem, de lidar com a sua voz, e a gente tem que ter cuidado em relação a isso, né? Então, é alguém de saúde mental para que a gente pense em estratégias que a gente não está lidando com, as pessoas não são todas iguais, né, graças a Deus, né? Então, como é que a gente vai pensar nessa participação, nessa aparição do aluno, de fato, respeitando a singularidade pessoal de cada um dele, psíquica de cada um dele. O convite foi esse, né, para poder falar sobre a nossa experiência de saúde mental. O que é interessante, como a gente começou isso em 2011, 2012, no início era muito difícil para os alunos, e assim, no meio do caminho, lá para 2014, 2015, os próprios alunos, eles falavam que era muito interessante, que eles ficavam doidos para que chegassem a aula de saúde mental, porque era uma aula mais leve, era uma aula mais participativa, e que eles mesmos percebiam que eles conseguiam aprender de uma forma mais eficaz, né, digamos assim. Porque quando o aluno ele pensa na questão de aprendizagem, ele vai pensar no foco realmente que lhe chama mais atenção. Né? Claro que a gente já desenha a situação, problema para aquilo, e não em algo direcionado, imposto direto pelo professor. Então, isso também é algo bem significativo. Né? Os estudos, eles já mostram que, se trabalhando com metodologia ativa, realmente o ensino, ele tem uma abrangência, né? Um poder, né? Digamos assim, incrível. Então, assim, não precisa a gente ficar defendendo, né, tanto. Fico feliz porque agora, com a questão
do Covid, né, a gente tendo que trabalhar remotamente, não tem jeito, as pessoas tiveram, né, que se mexer de fato, né, em relação a isso. Então, assim, nada acontece por acaso. Tudo na vida tem um lado bom, tem um lado ruim, mas o lado bom, eu penso que está sendo justamente esse, assim, essa mudança, né, no ensino que a gente está tendo e que a gente vai colher quando a gente voltar, né, para o nosso convívio. A gente vai levar muita coisa boa em relação a essa mudança no ensino. Bem, no mais, é isso. Estou aberta para perguntas. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, professora Elaine. Eu vou, então, recebi aqui os questionamentos dos palestrantes, né? Vou fazer a leitura e aí passo a palavra para vocês. Primeiro questionamento, na verdade, temos 3 perguntas aqui que se aproximam. Dizem respeito a como trabalhar PBL no ensino remoto, encaminhado para a Lidiane. A outra, tem como realizar o PBL no ensino remoto, encaminhado pela Altamira. E a terceira pergunta, que também diz respeito à mesma coisa, é que como no ensino remoto, como fazer a ABP. Aí uma pestana que encaminhou. Então, são 3 perguntas que estão relacionadas, né? Então, eu deixo aí, passo a palavra, acredito que a professora Gisela, né, que abordou muito na sua fala a PBL, pode fazer mais algum esclarecimento em relação a isso, porque ela mostrou isso na fala dela durante a apresentação, né? O modelo, ela deu uma proposta de como apresentar, inserir isso na prática. Então, eu passo a palavra para a professora Gisela. Pode ser, professora? Pode. Bom, como eu coloquei, né, na minha apresentação, eu falei como eu faria, né? Porque nós não temos receita de bolo. Tem coisa assim que até mesmo da enfermagem a gente aprende fazendo mesmo na prática, né? E assim, eu acho que antes da gente pensar no ensino remoto, e aí o professor está preocupado com metodologias ativas, ele primeiro tem que escolher que metodologia ativa ele vai se debruçar e qual metodologia ativa que é melhor para aquela disciplina dele, né? Então, por exemplo, Elaine usou PBL, né? Ela achou viável para a disciplina dela. Eu apresentei a metodologia, 2 possíveis metodologias para uma disciplina teórico-prática que eu tinha 7 professores, né? Então, não é toda disciplina que é assim. Primeiro, você tem que avaliar a sua estrutura. O que você é capaz de fazer? Acho que é a primeira coisa. Primeiro, como é que é a sua disciplina? Qual a sua carga horária? Se eu estou sozinha, quantos professores eu tenho? Né? Se é possível, às vezes o PBL, por que a gente tem várias metodologias ativas? Porque às vezes aquela não se encaixa na proposta da disciplina, né? E aí você vai avaliar isso. Então, eu acho que primeiro escolher, ver se essa metodologia, ela você consegue dominar ela bem, estuda ela bem e ver como você vai colocar aquilo utilizando as tecnologias de informação. Eu gostei muito, acho que o Google Meet a gente vem usando aí desde quando começou a pandemia, já nos nossos webinários, né, e a gente já está se adaptando a essa ferramenta, a gente tem outras pessoas que usam Zoom, enfim. Vejo uma dificuldade dos professores no manejo do Google Classroom, foi interessante que eu entrei no meu Google Classroom, na minha conta, e eu vi que eu tinha Google Classroom desde 2018, mas eu não consegui implementar, né, para você ver como é que são as coisas, né, e agora a gente está aí nessa urgência de usar o Google Classroom, porque o Google Classroom você pode arquivar as suas disciplinas, e ele tem várias, acho que a Ana Karine vai explicar melhor semana que vem. Então, assim, tem vários links para você salvar suas aulas no Google Drive e você interagir com os alunos, né? Agora, é importante que nesse modelo de ensino remoto fique claro uma metodologia que a gente vai falar mais semana que vem, que é a sala de aula invertida. Eu acho que a sala de invertida vai ser uma coisa que vai estar muito em alta,
porque para você entrar online com o seu aluno, você vai ter que encaminhar um material, né? E ele vai ter que estudar um pouco para isso e para debater com você no chat não online, né? Então, essa é a minha opinião. Acho que não é receita de bolo, não. É ver como é que você pode fazer, que ferramenta você vai utilizar. Eu vou dar um exemplo aqui do próprio webinário. Esse webinário, ele foi organizado todo por alunos, junto comigo. Então, assim, até queria que vocês dessem uma salva de palmas pelo chat para os nossos monitores, porque eles estão nos bastidores, mas eu aprendi muito com eles, porque eu também não tinha domínio dessas ferramentas, não, né? Então, eles estão nos bastidores, mas, na verdade, na minha opinião, eles são protagonistas, né? Então, acho que quando a gente trabalha com metodologia ativa, a gente tem que pensar dessa forma, né? E é isso. Quem mais? Elaine quer falar? O Miriam? Eu queria, assim... Quer falar, Elaine? Depois eu falo. Não, pode falar, depois eu falo. Vejo, assim, a necessidade do professor, né, do docente, num papel de facilitador, conhecer, assim, as técnicas, né? E são essas técnicas, mediada por esse facilitador, que vai possibilitar a aprendizagem. Então, assim, se eu tenho um componente curricular sobre a minha responsabilidade, né? E que tipo de metodologias eu vou utilizar? O mapa conceitual, o mapa mental. Você citou a aula invertida, o ensino híbrido, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, estudo de caso, aprendizagem entre os pares ou times, né, equipes. Então, na realidade, para se definir, precisa-se, né, debruçar nessas metodologias ativas e conhecer também a si mesmo, né? A si mesmo. Por quê? Porque se eu tenho autonomia de implantação ou implementação de uma técnica, e aí eu vou estar fortalecendo essa prática pedagógica. Mas é uma forma diferente de que os meus colegas não estão habituados, é uma forma, mas eu me encontro nesta forma, eu me encontro nesta técnica, porque se eu não conseguir me encontrar naquela técnica, não adianta que eu não vou conseguir desenvolver essa técnica de forma que o estudante alcance ao objetivo traçado. Porque uma coisa também interessante para você conseguir, né, desempenhar esse papel, né? Para eu conseguir estar naquele papel de facilitador, eu preciso ter exatamente o contexto de onde eu estou. E aí, a gente sempre fala, né, no plano de aula. Porque se também nós não tivermos um plano de aula com olhar para o que eu preciso alcançar durante aquele meu espaço-tempo ali, eu não vou ter um plano B, porque muitas vezes também a questão não se dá da forma que a gente pensa, tanto no presencial quanto
no remoto, online, né? Como no ensino assíncrono ou síncrono, como que nós vamos ter essa resposta e vamos mudar esse caminho? Então, é essa visão que a gente precisa ter. Conhecer, escolher e ver se eu vou ter assim condições de colocar isso em prática. E se eu observar que eu não vou conseguir, então eu fico dentro dos limites, dentro do espaço que eu vou conseguir fazer acontecer essa aprendizagem, porque o mais importante é você fazer acontecer o ensino e a aprendizagem, né? Assim, só para poder complementar o que Miriam e Gisela eles falaram, assim, o importante é realmente a gente fazer esse planejamento. Quando a gente ficou um ano antes trabalhando, construindo as situações de problema, justamente para isso, assim, é para se pensar quais são realmente as competências, que conteúdos importantes a gente precisa trabalhar e de que forma a gente vai trabalhar, e entender que a gente tem que ir para a sala de aula com algumas propostas, porque cada turma vai ser uma turma. E qual a complexidade também. A gente preferiu não trabalhar, por exemplo, com mapa conceitual na graduação, mas no mestrado a gente trabalhou com mapa conceitual. Assim, uma das formas deles apresentarem, né, a síntese, né, da situação-problema era em forma de mapa conceitual. E isso que Miriam trouxe é fundamental. Mas eu penso que o mais importante é a gente pensar no planejamento. Planejar se vamos trabalhar com as situações-problema, na construção dessa situação problema, em ter uma cola, o professor como se fosse um plano de aula, assim, para essa situação problema, eu quero que o aluno aprenda o quê? O que tem que ser abordado, porque ele vai fazer ali um brainstorm desse conhecimento prévio dele, mas precisa ser suscitado, se não for, o professor vai ter que suscitar aquilo que os alunos não alcançaram. A questão também do espaço, do recurso humano e também do espaço físico. Eu lembro que logo no início, assim, a coordenação, nosso secretário Maurício ficava louco com a gente, que a gente queria cinco salas, segunda-feira à tarde, terça-feira à tarde. E chegou uma hora que, assim, ele falou, professora, não dá, sabe? O Evandro, que é outro secretário, assim, tá enlouquecendo. Então, a gente resolveu, então, ao invés de ficar 5 professoras, a gente ficava 3 professoras em cada disciplina, para poder ter menos. Então, ao invés de ter 10, 12 alunos, cada turma ficava com em torno de 18 a 20 alunos. Então, foram adaptações, né, que a gente fez. Eu vi que teve uma pergunta aqui a respeito da avaliação. Como é que a gente faz a avaliação? Porque realmente isso não foi dito. A gente faz o seguinte, a gente pede para que o aluno construa o portfólio dele. Então, no portfólio dele vai ter a primeira situação problema, ele vai colocar todos os passos, o que foi identificado na situação problema, quais foram as hipóteses, os problemas, né, as hipóteses, qual foi a questão de aprendizagem dele, da dupla dele, do trio dele, qual foi a pesquisa, a gente pede para que na pesquisa, pelo menos que ele traga 3 referências, qual é a síntese dessa pesquisa, onde nessa síntese a gente pede para que ele faça um texto descritivo de pelo menos uma lauda, com 3 referências no mínimo. E aí, quando a gente junta com todos os grupos, a gente pede, então, que ele faça a síntese da turma, da área de saúde mental como um todo. Então, ele vai ter a síntese do grupo dele, da dupla, do trio dele, ele vai ter a síntese da turminha dele e depois ele vai ter a síntese da disciplina como um todo. Então, ele vai fazer isso em todo o processo. No final, então, ele faz uma avaliação em relação a que competências ele adquiriu com a realização, né, dessa disciplina. E como somos da área de saúde mental, a gente pede também uma expressão artística em relação à competência que mais tocou esse aluno em relação à saúde mental. É isso. Obrigada, professora Elaine, professora Miriam.
Próximo questionamento, a diferença entre as metodologias ABP e resolução seriam as etapas? Qual seria a diferença? Rosane Barreto que encaminhou. Olha, na verdade, quando você trabalha com metodologias ativas e você vai estudando cada uma, você vê que elas se parecem, né? Por exemplo, quando você vai comparar aprendizagem baseada em problemas, com metodologia da problematização, que a gente usa o arco de Magalhães, e aí eu trouxe a metodologia de resolução de situação-problema da professora Vilma, né? É que a metodologia de resolução de situação-problema, ela traz, assim, no caso, para a enfermagem, eu estou falando para a enfermagem, né? Praticamente o passo a passo do processo de enfermagem, né? E quando eu falo que ela é mais aberta, é porque teve uma vez que eu estava falando sobre como eu tinha aplicado o PBL na minha disciplina, e tinha um professor que ele também tinha muita experiência no tema, né? E quando eu falei que eu fazia complementação teórica, eu acho que a Elane estava comigo nesse dia, né? Ele falou assim, não, mas o PBL não permite que você faça a complementação teórica, você não pode dar aula e tal. Então, assim, a PBL ele traz algumas coisas, né, que às vezes eu acho que não é que eu não concorde, né? Tudo bem, faz parte do método, né? Que quer que o aluno busque essas referências aí, que a Elane explicou muito bem como a gente faz a avaliação. Mas ela dá maior abertura. Então, quando você coloca assim, uma narração final, que é o termo que a professora Vilma de Carvalho ela utiliza, você pode trabalhar da forma que você quiser e da forma que você esteja avaliando os alunos naquele momento. Como a Elane falou, cada turma é uma turma, e aí você, às vezes, você tem que saber, né, quando você avança e quando você tem que recuar um pouquinho para a gente conseguir evoluir com esses alunos, tá? Então, assim, eu sugiro, para quem se interessou, que baixe a dissertação da Maralina Muniz, tá? Uma dissertação do mestrado profissional de ensino, e a gente tem todas as etapas e toda essa discussão da metodologia de resolução de situação do problema. Espero ter respondido. Sim, Priscila, posso só falar um pouquinho sobre a avaliação? Claro, professora. Por favor. Esse, assim, é um aspecto interessante, né? Porque, na realidade, o que nós, assim, nos preocupamos, né, na realidade, é com a questão do conhecimento. Mas temos também que dar uma nota, um conceito, não é? Então, eu vejo que cada etapa do processo de ensino e de aprendizagem, né, nesses processos que se entrelaçam, eu posso estar utilizando instrumentos avaliativos diversos. Então, na avaliação diagnóstica, que instrumento eu vou utilizar para perceber o conhecimento prévio desse estudante? Na parte formativa, na parte de desenvolvimento do conteúdo programático, qual o instrumento que eu vou utilizar? Então, eu vou complementando essa avaliação e eu não faço em um único só momento a avaliação do estudante. Eu vou, durante todo o período de interação com esse estudante, eu vou estar atenta ao processo de conhecimento dele, como que ele está construindo o seu processo, né? Tem a somativa também, a 360 graus, que pode ser vista de outro ângulo essa questão do conhecimento. Tem a matricial, enquanto o estudante, junto com outro estudante, faz avaliação em conjunto com o facilitador e em conjunto com a autoavaliação. Então, entrelaça esses componentes avaliativos que pode te dar um feedback de como esse estudante
está caminhando entre o conteúdo programático, interação da turma, com ele mesmo, como que ele está vendo esse processo de aprendizagem e autoavaliação o tempo inteiro. Então, eu vejo que a avaliação ela precisa estar desde o início até o final de todo o processo. E aí você consegue acompanhar com o andar, né, e com um olhar atento a esses estudantes. Obrigada. Eu acho que essa questão que a Miriam colocou é muito importante, porque, assim, na avaliação, só para poder contribuir com o que ela colocou, quando eu falei para vocês que no primeiro dia de aula a gente explica para os alunos, a gente fala exatamente isso, que a avaliação dele vai ser um contínuo. Ela colocou aí a questão da assiduidade, da participação, a gente dá nota por assiduidade, por participação, pela construção, né, e entrega do portfólio das situações de problema e também a autoavaliação dele. Então, assim, é todo um somatório para que no final, então, a gente construa o conceito final desse aluno, né? E mais uma vez, assim, quem trabalha com isso, muitas vezes fica assim, digamos que os professores estão enrolando, não estão dando aula. E é algo assim, até que dá muito mais trabalho do que simplesmente dar uma prova e ponto final. Então, é todo um processo de avaliação, não uma avaliação única. Só para complementar, até porque tem uma pergunta aqui sobre prova oral, né, e ainda está dentro desse tema sobre avaliação, eu acho que é um dos temas mais polêmicos que eu tenho escutado, né, atualmente, né, nessa época de ensino remoto. Nós temos, assim, até aplicativos, a gente vai apresentar semana que vem, um aluno vai falar sobre isso, e aplicativos hoje em dia que você pode fazer exercícios ou até mesmo dar uma prova, né, online para o aluno, né? Eu ainda não testei, é uma coisa que eu ainda estou estudando, né, sobre essa coisa de prova oral online. Sei que tem professores, assim, se reinventando, né? Às vezes você faz mesmo através do ensino síncrono, né? E aí o aluno responde, ou enfim. Eu acho que o professor, cada um está testando um jeito, a gente vai ver como fazer, né? Agora, eu sei que tem aplicativos, isso, e eu venho trabalhando nesse aspecto para ver se é possível, né? Penso que o ideal é, já pensando no modelo de ensino híbrido aí, já após pandemia, com a vacina, a gente conseguir fazer a prova presencial, mas ainda é um tema polêmico, prova oral, por enquanto, né? Eu ainda me sinto um pouco desconfortável para saber se dá, se para dizer que é perfeito, que dá para fazer. Eu não sei, Elaine e Miriam, mas eu sei que tem alguns colegas que já estão tentando aí aplicar uma prova oral online, mas eu ainda não tive essa experiência e eu estou estudando possibilidades. Não só uma provocação, porque essa questão realmente de prova é algo muito... a gente de saúde mental, a gente não trabalha com prova, os alunos adoram, né? Saúde mental, não tem prova! Sei que a gente tem toda essa avaliação, né, que a gente vai somando, e para a gente pensar, porque, assim, existem tantas formas mais inteligentes do que só uma prova conteudista, né? Então, assim, a gente já acabamos de passar, né, estamos finalizando uma pandemia, então, estudar outras formas de avaliação que sejam mais criativas e inteligentes do que simplesmente através de uma prova, num momento só que o aluno, e aí a gente de saúde mental, quantas vezes a gente não está bem naquele dia, aconteceu alguma coisa, então quer dizer que naquele dia que eu tive aquela única prova, uma prova tradicional, prova oral, eu sou uma pessoa que tem dificuldade em falar, então assim, tentar ser, sabe, o mais abrangente possível, porque nem sempre os alunos, que eu falo muito para os meus alunos que têm maior CR, são os melhores enfermeiros, né, os que mais impactam, né, a nossa enfermagem por aí, né, então é só uma provocação. Perfeito, Luana. E tem uma outra questão que em muitos lugares, né, que já fazem entrevista de emprego, né, para atuar na Europa, né, nos Estados Unidos. Então, eu vejo
que assim, depende da cultura, né? Do país, da empresa, né? Que muitas vezes operalizam ou não, né? Então, eu vejo que isso é muito cultural também, né? Porque assim já tem assim um tempão que empresas, né, europeias, americanas já fazem, né? Então é uma visão, né, também que se traz, né? Bom, vou para a próxima. Posso passar para a próxima? Na verdade, essa questão já foi respondida, né? Tanto Gisela, como a Miriam, como a Elaine já responderam isso aqui, mas vou ler só para confirmar para todos que ela foi respondida. É possível trabalhar com metodologias ativas com um grupo de 40 alunos? Pois muitas vezes não temos professores capacitados ou não temos professores para dividir a turma. Rosane Barreto encaminhou esse questionamento, mas na fala de vocês, vocês já responderam que precisa avaliar, né? Na verdade, entender a realidade da disciplina, de como ela funciona, qual é a cultura que se possui para se escolher o melhor método. Então, eu vou pular esse questionamento, porque entendo que já foi contemplado. A próxima pergunta, então, dizia respeito à questão da avaliação, que vocês já responderam. Eu vou passar, então, para essa aqui. Ó. Gostaria que os palestrantes falassem um pouco sobre uma possível aplicação para os alunos do estágio curricular, trabalhando com a PBL para a capacitação dos alunos antes de entrarem no campo prático. A Bárbara Pompeu está com o questionamento. Assim, o que eu penso é que precisa se pensar, Bárbara, assim, quais são as competências que os alunos precisam ter após o estágio? Que competências são essas? Pensando nessas competências, então a gente vai ter que criar essas situações problema, assim, a forma como isso vai ser feito, isso daí é criatividade, é forma de cada professor, mas o ponto inicial para mim seria quais são as competências que esses alunos precisam ter após o estágio, ou quais as competências que eles agora, nessa questão teórica, seria importante para eles, para quando eles fossem para a parte prática, colaborasse, e eu trabalharia com criação de situações de problema, com foco nessa questão prática deles. Bárbara, saudade de você. Então, é muito pertinente a sua pergunta. É difícil, né? É difícil. Mas eu concordo com a Elaine. Eu acho que vai depender da forma como vocês pretendem organizar esse estágio, né? Na verdade, o próprio estágio curricular é uma metodologia ativa. O próprio estágio curricular é uma metodologia ativa. Então, assim, você pode trabalhar, se você quiser trabalhar prévio, a sua pergunta é antes de ir para a prática, né? Sua pergunta é antes. Então, se é antes, eu acho que aquela minha fala de como eu trabalharia no ensino remoto, de repente, com o tempo, né? Mas, então, assim, mas tipo, poucas situações, uma ou duas, no máximo, situações de problema, para depois levarem esses alunos para a prática. E aí, uma vez que eles vão para a prática, aí trabalhar a partir do que eles vivenciaram ali na prática, essa questão, assim, da elaboração de questões de aprendizagem que pode ser feita no próprio campo prático, junto com o aluno, também tem essas possibilidades. E aí ele pesquisa, aí no dia seguinte, ao invés dele voltar para o hospital, você pode trabalhar online com ele, qual foi o resultado dessa pesquisa, aí depois, porque para você também não ter que ir todos os dias para o estágio, né, pensando na segurança dos alunos aí, não sei, né, mas aí você tem que organizar conforme a carga horária e ver se você vai colocar ou antes ou entre, né? Talvez uma situação problema antes, eu acho que seria interessante. Uma situação problema antes, só para entender a dinâmica, e no próprio campo de estágio você trabalha com essa discussão, com as questões de aprendizagem para o aluno buscar, fazer pesquisa e depois trazer essa discussão para você. É o que eu faria. E tem uma outra questão que também é o estudo de caso, né? Que você pode trazer a questão de gestão, você pode trazer a questão da assistência, né?
Então, eu vejo que também inclui o estudo de caso. Então, por isso que quando eu falei a questão da competência, trazendo essa questão da gestão, o aluno no 8º período, ele vai chegar para o estágio, ele precisa ter que competência gerencial, relacional. Então, trabalhar essa questão teórica até ele não poder ir, e depois essa ideia que Gisela deu, assim, então, trabalharia com situações problema, até assim, Bárbara, com experiência monstruosa em relação a essa questão mesmo da prática gerencial, que eles fossem já preparados para isso, discutisse isso, trabalhasse teoricamente isso, e aí na prática essa ideia da Gisela foi boa. Se eu tenho uma turma grande, para não ir todos, até pela questão, né, da volta, né, com uma certa parcimônia, que o aluno pudesse ir um dia de estágio, ele verificasse a questão, né, o estudo de caso mesmo, como a professora Miriam trouxe, e aí ele volta para casa, então ele faz a pesquisa, aí o outro grupo vai, então assim, poderia estar intercalando para não ficar um grande grupo ali na parte prática. Então, acho que essa também seria uma outra saída. A Bárbara quer falar, vamos dar. Quer falar, Bárbara? Ou quer falar? Deixa a Bárbara falar. Não está saindo. Não está conseguindo. Eu não entendi. Conseguiu? Ela não está conseguindo. Quando você conseguir, a gente te dá a palavra. Bom, vou passar para o último questionamento aqui, que na verdade é a solicitação de indicações de técnicas de metodologias ativas, além do livro da professora Vilma Rosane Barreto, que solicita indicações de literatura para trabalhar com metodologias ativas. Eu posso sim. Até, se você quiser, você pode mandar um e-mail para mim, e eu anoto o meu e-mail no chat, eu coloco para você. Mas eu até tenho aqui, olha, tem esse livro, dá para ver? Dá para todo mundo ver? Metodologias Inovativas, da Andrea Filatra. Ele é muito interessante. É um livro que você pode começar do jeito que você quiser. Você pode começar do fim, você pode começar do meio, você pode começar do início, é muito interessante. E ele já evolui até para essa questão do ensino através da realidade virtual, né? Enfim, é muito interessante também. Tem esse livro aqui, que esse livro é da Faculdade de Enfermagem da Universidade McMaster, lá do Canadá, que é Transforming Nurse Education for Problem-Based Learning. Então, é bem interessante também, né? É tudo em inglês, né? Mas ele traz toda essa experiência delas lá no Canadá. Um livro que eu gosto muito é esse aqui, Aprendizagem Baseada em Problemas no Ensino Superior. Por quê? Porque ele fala sobre a ABP e fala sobre metodologia da problematização e traz um relato de experiência de várias universidades aqui do Brasil, da USP, e também traz um foco para a aprendizagem baseada em projetos, que é algo que a gente vem pensando aí ultimamente. E, por último, esse livro aqui, sobre metodologias ativas para uma educação inovadora, da Lilian Bassett, né? Então, é um livro até famoso aí, o pessoal que estuda metodologias ativas vem falando sobre ele, que fala sobre ensino híbrido, fala sobre sala de aula invertida e traz outras metodologias aí para a gente aprender. E é isso. E aí, Gisela, puxando aí um pouco, né, para a publicação do nosso livro, em setembro nós teremos uma publicação saindo assim, bem novinho, Ensino Criativa, Práticas Pedagógicas Motivadoras. A professora Gisela também é, né, autora do livro, e temos vários professores, temos professores da Unirio, temos professores da UFRJ, UERJ, UF, e aí será lançado em setembro.
temos diferentes técnicas, né, com abordagem na metodologia ativa. Então, assim, será um prazer apresentar o livro para todos. Tá bom? Muito obrigada. Já consigo falar, tá? Olha ela. Pode falar. Tive que mudar para o celular, porque o computador deu problema. Diz ela que prazer, que saudades, minha colega de turma de doutorado. Né? Quando eu coloquei a pergunta sobre o estágio, justamente porque nesse momento todo de pandemia, como fazer com os alunos que não têm esse ensino teórico, né? E nós estamos estudando, pensando possibilidades. A Elaine está comigo no 8º período, mas a gente já vai iniciar agora com o 9º período no hospital. E nós decidimos fazer uma capacitação antes desses alunos entrarem em campo. Por isso eu perguntei, falando de todas as temáticas, de todos os grupos, e fazer de uma forma geral. Então, eu pensei, com a fala de vocês, em, de repente, criarmos situações, ou uma, ou mais de uma situação, problema, aplicada à prática que eles vão desenvolver no hospital, como eles solucionariam isso? E ali a gente buscar os conteúdos que a gente entende que eles ainda estão fragilizados, para justamente fazer esse nivelamento. Por isso que eu perguntei se seria válido a gente, pelo menos, tentar, né? Eu que sempre fui meio resistente à questão da metodologia ativa, mas eu acho que assim, a resistência vem da falta de conhecimento, né? E graças a bom Deus que a gente tem essa oportunidade de aprender, né? Então, eu quero parabenizar a todos, foi maravilhoso, aprendi bastante, e cada dia mais eu venho tentando me adequar à nova era. Ah, que bom, Bárbara. E você vai ver que uma vez você praticando, você vai avaliar com os alunos, aí da segunda vez você faz diferente, né? Você vai avaliando de uma forma contínua e veja, não, dessa vez vamos fazer isso. Quando eu integrei, por exemplo, as situações, problemas na disciplina de fundamentos, às vezes a gente pensava, não tá legal esse tema nessa situação, vamos mudar aí. Será que essa aula não é melhor a gente tirar da situação problema e colocar uma aula expositiva? Os alunos estão com dificuldade. Então, esse feedback você vai tendo dos alunos e você vai vendo, você vai aprendendo mesmo no dia a dia. Né? Mas eu acho que a sua pergunta foi ótima, acho que é isso aí, trabalha uma situação antes e depois vai trabalhando no meio do estágio aí, vai tentando ver como é que... Você vai ver que os alunos, eu sempre falo que eles nos surpreendem. Eles nos surpreendem. Bom, nós concluímos, todos os questionamentos levantados foram respondidos. Então, a gente chega para o momento do nosso encerramento, né? Eu quero agradecer imensamente a professora doutora Elaine Cortez, professora doutora Miriam Grisóstomo e a professora doutora Gisela de Carvalho, pelo conteúdo, pelo nível do conteúdo, pela qualidade do conteúdo, um tema que a gente, que está nesse momento, como eu falei no início, né, está carente, né, de discutir e de tentar imaginar como implementar isso nas nossas práticas de construir, né, esses conteúdos junto com os alunos, porque, como vocês bem falaram, as metodologias ativas tratam disso, né, uma construção conjunta, onde o aluno passa a ser o principal ator desse aprendizado, né. Então, agradeço muito a participação de todos que encaminharam questionamentos, interagiram, isso é muito importante. Acredito que tenha sido muito produtivo e também enaltecer, como a professora Gisela bem falou aqui, a participação dos discentes, construindo, né, fazendo esse evento acontecer com todas essas tecnologias necessárias para os eventos, para esses eventos online, né? Então, agradeço muito. E eu vou passar a palavra, por último, para a professora Gisela, que é a grande organizadora desse curso, né? Obrigada, gente. Obrigada, Priscila. Eu só queria chamar a atenção para vocês que, excepcionalmente, na terça-feira que vem, nosso evento vai acontecer às 10 horas da manhã.
Então, fiquem atentos a isso. Uma coisa, assim, muita gente está perguntando aqui no chat que quem não se inscreveu se pode participar. Pode sim, a gente disponibilizou aqui o e-mail do evento, né? Pode mandar e-mail para mim, mensagem, que a gente coloque sala de aula. O evento, ele esgotou em 2 horas, né? Então, assim, nós cadastramos todos, mas a gente sempre sabe que nem todos participam. Muita gente pediu também para colocar no YouTube e tal, mas eu queria um evento com menos pessoas, né? E para ter essa importância da interação também e de um debate com maior qualidade, tá? Então, assim, quero agradecer a todos, quero agradecer a professora Elaine, né, minha coordenadora lá do mestrado profissional de ensino, né? A gente já está há muitos anos aí nessa parceria. Professora Miriam, também da UF, do mestrado profissional de ensino, e acho que é uma parceria eterna, né? Eu acho que é muito enriquecedora para todas as universidades. E é isso, obrigada. Fiquei muito feliz com a tarde de hoje. Professora Gisela, professora Priscila, professora Elaine, muito obrigada por compartilhar esse momento. Fiquei muito feliz de participar, de estar com vocês. Fiquei muito feliz de ver, né, de ler aqui comentários de pessoas queridas, né? E assim que nesses momentos que são oportunizados, né, para que possamos estar juntos, né? Então, assim, muito obrigada mesmo e um abraço grande, tá? Até a próxima. Tchau. Abraço. Até. Beijos, obrigada, viu? Tchau. Tchau, queridos.